Então ontem tivemos um rally de alta muito expressivo no índice e hoje já abrimos aqui em gap de baixa e viemos buscar um pouco do alvo que tínhamos em onda 5 ainda. Então aqui temos uma primeira onda de Elliott. Quem conhece os conceitos de Elliott sabe que o preço se desenvolve em 5 ondas. E aqui tivemos uma onda 3 que não foi tão expressiva porque ela é contra a tendência, tá? Maior, ela é contra a tendência maior. E aqui a gente passa a executar um alvo de onda 5, tá? Esse é o alvo de onda 5. Pode ser que o preço está dentro de uma cunha ascendente, né? Alguns podem perguntar, pode ser que o preço está executando aqui um movimento assim, por exemplo? Pode ser, né? Se ele perder aqui, a gente vai descobrir e aí as contagens podem mudar, tá? Isso daqui pode ser outros padrões de correção. Mas por enquanto a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. É incontestável, temos o topo aqui da onda 1 para o fundo da onda 4 sendo respeitado, não foi invadido. Temos alternância, né? Então aqui, se a gente focar aí o tempo gráfico observar bem, tivemos aqui um padrão mais para zigue-zague nessas ondas aqui do que para flat, e aqui tivemos um flat, tá? Foi um pouco mais complexo da gente rotular essas ondas aqui no início, porque tivemos uma onda A e a onda B, ela começou com um triângulo corrido. Então aqui faz a onda A da B, aqui faz a onda B da B, que seria subondas, né? A, B, C, D e E, em triângulo ascendente, para romper em onda C. Tá? Então aqui temos uma contagem um pouco mais complexa de Elliott e depois executamos 3 para cima. Como o flat é 3, 3, 5, vamos cair em 5 quando executamos a próxima onda, que seria a onda C. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5 em gap. Abrimos rompendo esses fundos aqui, mas não tivemos continuidade. O candle fez o rompimento, né? Sequer ele teve o rompimento da mínima, né? Não rompemos a mínima dele. Mesmo se tivesse rompido a mínima, né? Precisávamos o quê? Um retorno do preço ao suporte e aqui ver força de venda novamente, que não aconteceu, né? Deixamos aqui o que? Um doji, não perdemos a mínima do doji e seguimos para dentro da região de consolidação novamente. O preço só veio completar alvos de onda 1 aqui para baixo, então até foi um pouquinho mais, né? Até passamos um pouquinho mais, mas não tem problema. Primeiro alvo de onda 1, ele só veio completar a onda 5 aqui para baixo em onda C. Quando ele retorna para dentro da consolidação, tem muita gente que fica caçando o topo aqui, ó, caçando o topo, tá? Isso é um pior erro do iniciante, ficar caçando o topo enquanto o preço está em tendência de alta. Como que a gente sabe que está em tendência de alta? Estamos fabricando topos e fundos ascendentes, temos uma média de 20 períodos ascendente, então estamos com bastante barras verdes e a gente observa que não temos barras vermelhas. E aí o que o trader iniciante faz? Vende aqui, por exemplo. Por quê? Porque ele olha lá no IFR e ele vê que aqui o preço estava sobrecomprado, né? Como que a gente aprende nos livros. Tem que tomar muito cuidado com esses conceitos que a gente aprende nos livros, porque às vezes você vai interpretar de uma forma, vai querer trazer para o mercado e aí você vai acabar tomando stop, tá? Você tem que interpretar de uma forma correta. Então aqui, ó, o preço estava sobrecomprado em região de 70. Inclusive, ele fez o que? Deixa eu estender esse IFR aqui. Inclusive, ele fez o que? Ele perdeu linha de tendência. Ó, aqui tínhamos uma linha de tendência no IFR. E aí você vê no livro que o IFR ele viola a linha de tendência. Só que lá ele está falando de um gráfico de swing trade, um gráfico muito maior, uma tendência virando. Aqui não temos uma tendência virando. Perdemos a linha de tendência no IFR, né, com esse candle vermelho. O trader iniciante fala assim, perdemos a linha de tendência FR, fizemos um golfo de praticamente um piercing line, né? Piercing line, um dark cloud, uma nuvem negra. Vou posicionar uma ordem de venda aqui. Olha o que acontece quando esses stops são acionados. Quando o stop está aqui em cima, né? Olha o que acontece quando os stops são acionados. Automaticamente o mercado ganha liquidez, né? Então os compradores, que são os grandes investidores, tomam todos os contratos daqueles que estão querendo vender, que sabem que o preço vai subir lá para cima, vai romper o topo da consolidação. Estamos em onda 5 de Elliott, estamos em tendência de alta, isso é muito mais importante, tá? Estamos em tendência de alta. Esse fundo aqui, para quem estava olhando IFR, também deu divergência, ó. Então esse fundo com esse fundo deu divergência no IFR. Lá no MACD, até que não tivemos tanta divergência, tá? No MACD aqui foi essa situação aqui. Estocástico uma leve divergência com esse fundo para esse fundo. Então temos algumas divergências que são confirmadas pelo preço quando a gente começa topos e fundos ascendentes. Então aqui nessa situação a gente poderia realizar operações contrárias, né? Pensar numa compra aqui com stop aqui embaixo.
Quando a tendência está muito inclinada, muito forte, assim, o preço está executando barras sequenciais, por mais que são barras pequenas, né, temos poucas barras vermelhas. Isso daqui é apenas ponto de liquidez dos grandes players, né? Eles compram, realizam um pouquinho, compram, realizam um pouquinho, compram, realizam mais, né? Uma realização maior. Quando você coloca, por exemplo, uma média de 8 períodos, ela serve muito bem para conduzir, né? Então nunca venda uma média de 8 períodos ou 9 períodos ascendente. Ó. A média aqui ela estava ascendente, ele cortou a média, o próximo candle não conseguiu romper, só que o candle que fez o rompimento já abriu e já rompeu, tá? Isso daqui é praticamente um setup quando temos um toque aqui na média, ó, temos o toque aqui na média, rompimento da barra vermelha. Então regiões de compra, a gente não pode pensar em vender com uma tendência de alta tão definida quanto essa daqui. Quando que a gente vai pensar em vender? Por exemplo, tendência aqui não está tão forte, aqui se a gente caçar, provavelmente vamos ter divergências, a gente já pode ver. Fizemos uma perna de baixa, uma perna de alta. Para quem tem time de mercado, ver essa barra sendo formada, a barra tocou por baixo da linha de tendência e depois ela começa a ficar vermelha. A gente pode vender, por exemplo, perdendo a mínima aqui, só que o stop estaria aqui em cima. Tá? Ou você espera uma movimentação corretiva e aí pensa numa venda aqui. Tá? Tendência de baixa sendo formulada. Ah, mas aí tem a média de 200 períodos. Observe o comportamento da média de 200 períodos. Corte da média aqui, corte da média aqui, corte da média aqui, corte da média aqui. Então observar o comportamento do preço é muito importante. Tá? Não tem uma tendência de alta tão definida. A média ela está fazendo o quê? Basicamente isso. Ó. Média de 200 períodos. Fazendo assim, ó. Entendeu? Então ela não está tão como se estivesse assim, né? E o preço está encontrando ela pela primeira vez aqui. Não está nessa situação. Beleza, então essa é a análise do índice. Quando a gente olha lá no gráfico do INDIFUT, gráfico diário, a gente já havia comentado que se a gente tivesse rompido essas máximas aqui, podia tomar novas posições de swing. Alguns traders poderiam pensar em comprar. É muito comum ele violar em falso a mínima da consolidação, quando se trata de uma consolidação que vem de um movimento de alta. Hoje, no dia 18, podemos ter um pregão um pouco mais complexo. Tá? Por quê? Temos uma linha de tendência aqui, ó, do gráfico diário. O preço está tentando violar essa linha de tendência principal. Podemos ter até inclusive um doji aqui, ou uma barra vermelha. Vamos ver como que vai se comportar no pregão de hoje. Então aqui quebramos uma linha de tendência um pouco mais curta, ó, essa daqui. Fizemos uma acumulação em cima desses topos, ó, topos prévios, acumulação, rompimento. Encontrando uma linha de tendência principal, tá? Um ponto importante. Aqui tivemos fundos, ó, o preço. Então é um fundo duplo, está sendo acionado, só que eu esperaria um toque aqui, posição de swing, né? Para pensar, para ver se os compradores têm força, para pensar em comprar, não comprar aqui em posição de swing, beleza? Então é dessa forma que a gente analisa. A gente ainda tem uma média de 20 períodos descendente, a tendência ainda está tentando fazer uma virada, então é muito perigoso comprar agora, apesar de haver divergências aqui no IFR, no MACD. Também temos divergência, ó, desses fundos aqui para esse fundinho aqui do histograma, tá? É uma divergência também. Enfim, mas a tendência é quem manda, tá? A tendência é quem manda. Aqui temos uma de 200 ascendente, né, no gráfico diário. Podemos, se vier um próximo movimento de queda, buscar essa tendência. Mas se a gente virar esse alvo de topo duplo, de fundo duplo, dá nesses topos aqui, tá?